Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui de Santa Catarina. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 6 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Revista Adultos, que tem como título A Justiça de Deus. O texto áureo desta lição encontra-se no livro de Salmos 18, versículo 26. E diz assim o texto sagrado: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. A verdade prática, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 ao 21. E diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais? A introdução diz que a presente lição está fundamentada em 3 grandes tópicos. O primeiro identifica o juízo divino exposto pelo profeta. O segundo mostra um tipo de petição que Deus não atende. E, finalmente, o terceiro diz respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Daniel, Noé e Jó, para livrar o povo do juízo divino. À luz desses tópicos, a presente lição desenvolve o tema da retribuição divina ao pecado. Nunca se esqueça do que está escrito na carta de Paulo aos Romanos: o salário do pecado é a morte. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, de 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece, à primeira vista. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem como objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. O tópico primeiro fala sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Ponto primeiro, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus
nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Veja Amós, capítulo 3, versículo 7. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Jeremias 3,14. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Ou seja, aqui nessa primeira parte do primeiro tópico, o comentarista está ensinando o seguinte, que antes de acontecer alguma tragédia, alguma catástrofe a uma nação, a um povo, ou até mesmo a uma pessoa individualmente, Deus avisa o que vai acontecer. Deus dá sinais de que o povo está no caminho da desobediência, da rebeldia, no caminho errado, no caminho que conduz à destruição, conduz ao afastamento da glória de Deus, conduz às catástrofes naturais que podem sobrevir àquela nação, àquele povo. Portanto, Deus nada faz sem antes avisar do que vai acontecer. E, para esticarmos um pouco a corda, hoje nós temos a sua palavra escrita, os 66 livros da Bíblia, que nos orientam sobre o que devemos fazer. E se não fizermos como está escrito ali nas Escrituras Sagradas, nós certamente sofreremos consequências severas e amargas dessa desobediência e rebeldia. Então, hoje nós já temos o livro de Deus, a palavra de Deus, para nos orientar sobre o que devemos fazer. E devemos obedecer, porque se não obedecermos, sofreremos consequências desastrosas, tanto na nossa vida como na coletividade de uma maneira geral. O tópico 2, ou melhor, o ponto 2, a primeira parte do oráculo. A expressão "quando uma terra pecar contra mim" pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Está aqui, no livro do profeta Ezequiel, o texto, ele pode ser usado para qualquer nação, para qualquer povo. O povo, a nação que pecar contra Deus, vai ter como resultado, como consequência, o castigo da parte do Senhor. Seja através da peste, através da seca, da carestia, da guerra, que é a espada, ou da proliferação de animais nocivos e selváticos. E assim que Deus pune a desobediência e a rebeldia de nações e de pessoas. Ponto 3, descrição dos agentes do juízo divino. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal, que era um deus pagão. Oséias capítulo 2, versículo 8. A seca era um sinal visível do castigo divino. Jeremias 12, 4. A espada, a linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. Ezequiel capítulo 6, versículo 3. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Então, esses são os agentes do juízo divino, do julgamento divino contra a rebeldia das nações, contra a desobediência das nações e contra a rebeldia e desobediência das pessoas individualmente. Deus vai sempre punir isso, mais cedo ou mais tarde. Embora pareça muitas vezes que o mal aqui na Terra, praticado aqui na Terra, não tem uma resposta divina, na verdade, tem sim. Se não é nesse período de tempo que estamos vivendo, possivelmente será num futuro próximo ou mesmo, em última análise, no juízo final, quando Deus julgar tudo e todos e dar aos justos a sua recompensa e aos ímpios
também aquilo que eles merecem por sua impiedade. O tópico 2 fala sobre a petição que Deus não atende, né? Deus, ele é misericordioso. Deus está sempre com os seus ouvidos atentos a ouvir o clamor dos que se humilham na sua presença, dos que buscam a sua face com o coração quebrantado. No entanto, né, em alguns casos, o pecado ele chegou a tal nível de impiedade que já não há mais condições de Deus voltar atrás naquilo que ele designou como punição para aquele pecado. Só após esse processo de punição, de retribuição ao pecado, tanto coletivo quanto individual, é que se a pessoa, se a nação se arrepender, como aconteceu com Nínive, quando o profeta Jonas lá esteve, né, pregando a destruição da cidade, se o povo não se arrependesse, o povo se arrependeu e Deus, né, interrompeu a punição, a retribuição que estava preparada para a cidade e o povo de Nínive. Isso pode acontecer também hoje, né, tanto coletivamente quanto individualmente. O ponto primeiro vai dizer exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra atendendo à oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Como não havia 10 justos em Sodoma, Sodoma foi destruída. Mas o único justo que lá havia e a família dele foram retirados de Sodoma e Gomorra antes da destruição total daquelas cidades e daqueles povos. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou-os e renovou o concerto com os israelitas depois que Moisés intercedeu em favor deles. Inspirado nessas experiências dos homens de Deus que oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Hoje, na nova dispensação da graça, Cristo está à destra do Pai intercedendo pela sua igreja. E a igreja, quando intercede em favor de um pecador que se arrepende, esse pecador arrependido recebe o perdão da parte de Deus, né, mediante a intercessão de Cristo Jesus, e a igreja também ajuda nessa intercessão em favor dessas pessoas que mostram arrependimento, né, da sua vida pecaminosa. Ponto 2, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. O que é isso? É rebelião premeditada, né, deliberada contra Deus e seus ensinos. A nação chegou a tal ponto que rejeitavam a Deus e começaram a servir a Baal, começaram a servir a outros deuses pagãos. Já não queriam mais saber de Deus, do Deus Javé, do Deus de Israel, né, o Deus que os formou, que os criou. E por conta dessa apostasia generalizada, Deus disse que ia destruir Jerusalém, ia destruir Israel, ia destruir Judá. E isso, de fato, aconteceu com a invasão, né, dos babilônios via Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor. Muito bem, as escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. Saul é um exemplo claro, o rei Saul, né, pecou deliberadamente contra a vontade de Deus e Deus, né, retribuiu, puniu com o afastamento dele do reinado. O Espírito Santo saiu de Saul, né, e ele recebeu vários avisos, não foi da noite para o dia. Isso nunca acontece com ninguém. Geralmente quando a pessoa às vezes serve a Deus e vai se afastando aos poucos, né, o inimigo vai colocando coisa na cabeça dela, a pessoa vai se esfriando na fé, vai parando de vir às reuniões, para de ler a Bíblia, para de orar, e aos pouquinhos ela vai se afastando, e alguns infelizmente chegam ao nível da apostasia, e aí fica muito difícil, não impossível, porque para Deus nada é impossível, mas fica difícil essa pessoa
voltar para os caminhos do Senhor, voltar para servir a Deus. Mas, enquanto ela estiver viva, há esperança de que Deus possa trazê-la de volta e fazer um milagre acontecer. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo naquele período ali do profeta Ezequiel. Jeremias estava em Jerusalém profetizando da parte de Deus. Ele chegou a interceder pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Jeremias 15, versículo 1. Olha que situação que chegou o povo de Judá. Deus não aceitaria nem a intercessão, não aceitou a intercessão de Jeremias, do profeta Jeremias, que era um homem justo, também não aceitaria a intercessão dos baluartes, né, da fé, Moisés e Samuel. Ponto 3. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, 1 João 5,16, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura, nega o seu Deus. Hebreus 10, 28 e 29. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia, como já falamos, é negar a fé que antes defendia. E isso acontecia reiteradas vezes em Israel. O povo de Israel fez isso muitas vezes. Mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio, senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, o que de fato aconteceu algum tempo depois que o profeta Jeremias, né, profetizou e intercedeu, e que o profeta Ezequiel, ali entre os exilados babilônicos, os judeus que estavam exilados ali na Babilônia, o profeta Ezequiel também foi usado por Deus para profetizar que isso também de fato aconteceria devido, né, ao nível, né, de pecaminosidade que o povo de Judá, né, alcançou naquele período. Chegamos então ao tópico 3, né, mas antes de abordarmos o tópico 3, queremos dizer que a FAEST Academia é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que por meio de seus núcleos de estudo presencial já formou mais de 6.500 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países. Temos mais de 15 anos de experiência no ensino teológico. E agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento você tem acesso ao curso básico em teologia com certificado reconhecido pela Convenção CIADESC. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos, 20 matérias, 20 disciplinas. Aproveite a nossa super promoção. Na aquisição do curso básico em teologia você recebe de brinde o curso livre A Arte de Pregar. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 35 no cartão de crédito. É muito barato. Não perca tempo e faça já a sua inscrição usando o link na descrição, aqui na descrição. Ou deixe seu telefone nos comentários para entrarmos em contato. Não esqueça, essa promoção é por tempo limitado. O tópico 3 vai falar sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Eles achavam que se tivesse algum justo ou uma dúzia de justos na cidade, ou um certo número de justos, que Deus não destruiria a cidade de Jerusalém. Ponto primeiro, por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que Deus destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Eles não acreditavam que aquilo que o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel estavam falando, que Deus ia destruir a cidade de Jerusalém por causa do pecado deles. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Veja bem, se esses 3 homens de Deus, Noé, Daniel e Jó, estivessem ali naquele momento histórico,
na cidade de Jerusalém, só livrariam eles mesmos, a alma deles, quer dizer, a vida deles, seriam preservadas. Assim como a vida do profeta Jeremias também foi preservada, né? Outra vida que também alguns homens ali que naquele período fizeram coisas boas também foram poupados. O etíope, né, que ajudou ali o profeta Jeremias, ele também foi, né, salvo dessa destruição da cidade de Jerusalém, porque Deus o poupou por ter ajudado o seu servo, o profeta Jeremias. Ebed-Meleque, o nome do etíope que ajudou o profeta Jeremias. O ponto 2 vai falar Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes e antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem, né? Os outros homens de Deus não poderiam de forma alguma salvar o povo naquele momento, intercedendo por eles, porque só poderiam salvar a si mesmos. Só Jesus Cristo, através da sua morte expiatória, seu sacrifício vicário realizado na cruz do Calvário, é que pode salvar a todos que se arrependem e que o aceitam como seu Salvador. Só a justiça de Cristo é que pode se estender a todos os pecadores arrependidos que creem no nome dele. Os outros homens de Deus, os justos do Antigo Testamento, não poderiam repassar sua justiça para outras pessoas. Ponto 3, o profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São dois os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega Dani. Não é como Daniel, usado no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor, poderia interceder, né? Como ele era um ministro na corte do rei Nabucodonosor da Babilônia, ele poderia interceder em favor do povo lá que estava em Jerusalém. Mas isso não evitaria a destruição, porque essa destruição ela era ordenada por Javé. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Então todos conheciam quem era Daniel e o que ele poderia fazer, poderia interceder em favor do povo lá. Mas isso não ia resolver porque a ordem vinha, como eu falei, da parte de Deus. Muito bem, chegamos à conclusão, concluímos a nossa lição consciente de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Então, essa justiça de Deus ali vista no discurso de Ezequiel, no livro de Ezequiel, não é a mesma coisa que a justiça que o apóstolo Paulo ensina, principalmente na carta aos Romanos, que é a justiça de Cristo, que foi conquistada através do seu sacrifício vicário, ali realizado na cruz do Calvário, e que justifica o pecador arrependido que crê no nome do seu Jesus, que o aceita como Senhor e Salvador de sua vida. São dois enfoques diferentes sobre a justiça de Deus, ok? Muito bem, chegamos ao fim dessa videoaula da lição de número 6. Se você está sendo abençoado, não esqueça de deixar seu like, compartilhar nas suas redes sociais sobre essa live, sobre a FAEST Academia, se inscrever no canal da FAEST Academia, não esqueça, né? E também comente aquilo que você está achando sobre essas videoaulas, o que você, se você está sendo abençoado e o que você
gostaria de passar para nós aqui na FAEST Academia. Muito bem, chegamos ao fim da lição. Deus abençoe, até a próxima videoaula, querendo Deus.